E aí, Ari, eu queria que você começasse, né, esse nosso bate-papo, complementando aí um pouco dessa apresentação que eu fiz e contando para a gente, queria que você apresentasse rapidamente como que é o hospital, né, a estrutura da Santa Casa, Uhum. até para a gente poder organizar aqui as nossas ideias do lugar de onde você vai falar da tua experiência, tá bom? Então tá. Obrigada, Mário, pela apresentação. Vou só acrescentar algumas coisas. Então, meu nome é Ariadne, eu sou formada pela Federal, como o Mário falou, fui residente no Pequeno Príncipe, passei por um hospital antes de estar na Santa Casa e esse ano eu iniciei o mestrado em assistência farmacêutica, com ênfase em antimicrobianos também, né? Nunca é Bom, demais estudar o que a muito gente bom. gosta. Então, a minha trajetória na Santa Casa foi iniciada no ano passado, em 2022, dia 4 de janeiro lá, para ser mais exato. E ele é um hospital filantrópico, né? Tal que é 70% do SUS, pelo menos. Ele tem 143 anos, ele é lá de 1880. Então, ele é bem antigo. Se você também entrando lá na Santa Casa, você consegue ver que ela tem diversos. Não é um hospital que ele foi construído e ele ficou dessa forma. A gente foi Uhum. crescendo e a gente tem que andar pelo hospital e é um labirinto mesmo, né? Então, o nosso perfil de pacientes, ele é SUS. Nós temos 48 leitos de UTI, temos 220 leitos de unidade, que é onde eu cuido, né, das unidades. E a gente também tem um anexo, né, que é o Instituto de Medicina, que ele fica ali do lado do HC. Então, ele também tem 20 leitos de UTI e 90 de unidade, Uhum. né? Nós temos bastante farmacêuticos, né? Inclusive, eu espero que eles estejam aí. Temos três Legal. farmacêuticos. Tem bastante, contando com os noturnos, do CAF. Então, nós temos 6 clínicos, são 2 de UTI, são 3 para as unidades e eu, que eu sou exclusiva do stewardship. Então, eu vejo só antibiótico o dia inteiro. Nós temos também 8 assistenciais já, contando com a farmacêutica que fica na CAF, né? Temos uma supervisora e uma coordenadora, né? Então, essa é a nossa equipe da farmácia, né? 15 farmacêuticos no total, contando com a super e a coordenadora, né? Então, esse é o local que eu trabalho, Santa Casa. Legal. Ari, olha só, você formou em que ano? Eu me formei em 2018.2. 2018. Então, vamos lá, tem 5 anos de formada, vamos tirar 2 anos da residência. Você terminou a residência em 2020, então você tem aí 3 anos, digamos, né, de trajetória profissional. E você, pelo que eu entendi e entendi lá atrás, já se identificou bastante, né, com a parte de antimicrobianos, de stewardship. E para quem gosta dessa área, eu penso que a profissão de desejo seria trabalhar exclusivamente com isso. Né? Só que a gente sabe que é muito difícil ainda no Brasil você conseguir uma vaga de farmacêutico clínico exclusiva do stewardship, como você comentou. Ainda mais para uma profissional, digamos, recém-formada, assim, né? Porque você tem, contando aqui, né, 3 anos pós-residência e contando aí que você já tem quase um ano de Santa Casa. Então, considerando, né, essa linha, essa breve linha do tempo, como é que você conseguiu chegar nessa função? Assim, o que, que você acha que te diferenciou para você, né, se tornar a farmacêutica clínica do stewardship da Santa Casa de Curitiba? Olha, a residência me proporcionou muitas portas abertas, né? Para a farmácia clínica, né? E desde o meu primeiro campo, que realmente foi, eu sempre gostei mais de estudar sobre isso. A gente tinha que estudar sobre outras coisas, claro, mas o antibiótico ainda permanecia como um ponto forte no estudo. Quando eu ia estudar um paciente crítico, eu estudava também a parte do antibiótico no paciente crítico. E também Deixa eu só fazer um parêntese. Deixa eu só fazer um parêntese. Por que que na residência isso te chamou tanta atenção? Por que que o antibiótico para você gostava mais de estudar? O que que diferenciava, né, essa classe das outras, por exemplo? olha, ele é Abrindo um muito, parêntese aqui, tá? ele é muito desafiador, porque você acha que você estuda as bactérias e você sabe antibiótico.
Só que cada antibiótico em cada lugar é diferente, cada paciente é diferente. Então, também pela dificuldade, assim, me gerava muitas dúvidas. E eu sou uma pessoa que eu gosto de dúvidas, né? E de encontrar respostas. Então, ele sempre me desafiou muito. E é uma forma que eu encontrei muito legal de estudar. E cada vez que eu estudava, eu queria estudar mais e mais. E outros assuntos nem tanto, né? Mas os antibióticos, eu sempre tive muita vontade de estudar sobre. Legal. Então, me foi gerando isso. E a residência também me apresentou muitas pessoas, porque sempre está vindo residentes externos. E uma delas, né, que é a Camila, ela estava na Santa... Na verdade, não, né? Ela estava na HC, ela era R2 da Card Lembro da Camila. Lembro bem da Camila. Ela quase foi minha R1, inclusive, né? Quase consegui. E a gente acabou se aproximando. E ela estava por sair da Santa Casa, né? Ela estava se desligando da Santa Casa. E ela veio me perguntar se eu tinha interesse de ir para Santa Casa. Eu estava em outro hospital. E aí eu falei, sim. E ela sabia que eu gostava muito de antibiótico. E ela falou, olha, tem uma vaga de antibiótico e existe uma possibilidade de você ir, porque ela era da UTI. Seria para ficar no lugar dela na UTI. Mas mesmo assim eu aceitei, porque de certa forma, quando você está dentro do hospital e surge uma vaga de stewardship, é mais fácil eles pegarem alguém que está dentro e já conhece todos os fluxos, do que uma pessoa. Mas então, na ocasião, não tinha essa vaga de farmacêutico do stewardship, quando você foi chamado. Ok. Você é a pioneira na vaga, então. Tinha e não tinha. Tinha uma possibilidade, porque tinha uma pessoa que também analisava. A Camila estava temporariamente. Mas existia uma pessoa que já estava, né, fazendo stewardship lá, que é a Jace, né? E aí, ela acabou me chamando, aí eu fui fazer entrevista com a minha coordenadora, né? E o RH junto. E aí ela começou a entrevista, entreguei o meu currículo, ela foi conversando comigo a partir do meu currículo, né? E aí ela começou falando, como é que, né, UTI, como é que você se sente? E no meio, pro fim, ela falou assim, como é que você se sente ficando, então, na vaga de antibiótico? Eu respondi, nunca esqueço, me sinto muito confortável, né? E eu saí com o coração assim, acelerado, falando, meu Deus, será que realmente eu vou conseguir uma vaga? Porque era uma coisa que eu queria alcançar. E a gente sabe que é difícil ter, né? Sim. E acabou que eu entrei e já fui direto pro antibiótico, mas eu só soube disso quando eu realmente entrei. Então ela me falou, ela me direcionou que eu ia ficar somente com antibiótico, e foi aí que a felicidade só começou, né? A gente tem nossos percalços, como qualquer local de trabalho, mas eu gosto muito de estudar sobre isso, trabalhar nisso, e trabalhar com a minha equipe também é muito legal, né? Então, legal, então dois pontos aqui de destaques na tua fala a residência, obviamente, que ela dá toda uma experiência em formação clínica, e os networks, né, que sempre são muito bem-vindos. Com certeza. Eu também sou, assim, concordo, né, 100% que network é fundamental realmente para a gente poder trocar experiências e abrir portas. Bom, Ari, então, farmacêutica clínica exclusiva do stewardship, Santa Casa de Curitiba. Então, conta para a gente, assim, exatamente o que você faz lá, assim, o que o farmacêutico do stewardship, nessa tua realidade, executa, assim, de atividades. Então, como eu já falei, a Santa Casa é grande, né? Eu não tenho condições, eu sozinha, analisar 48 pacientes de UTI, que geralmente é onde a gente mais utiliza antibióticos, né? Quantos leitos mesmo, Dari, na Santa Casa? Olha, 268 no total. Tá bom. 48. Então, como tem farmacêutica nas UTIs, eu não vejo sentido eu, que estou de fora, analisar algo que quem está passando visita são elas, né? Então, sem dúvida, elas vêm conversar comigo, a gente discute com a infecto. Mas eu fico nas unidades, então 220 leitos, né? Então você faz um modelo parecido com o que a gente faz no Pequeno Príncipe. Modelo vertical, que a gente chama, né? Tem as farmacêuticas clínicas da UTI horizontais e você, né, pega todas as unidades clínicas verticalizadas. Legal. Exato. Se tivesse, por exemplo, uma farmacêutica que tivesse uma unidade específica, ela mesma veria. Que eu concordo que seja assim, acredito. Eu aprendi assim também. Então, sim. Pelo que eu conheço. Então, a gente começa
agora a gente está com TASI, né? Então tem um relatório de todos os antimicrobianos que são prescritos, com as unidades, com as doses e os aprazamentos. Então eu pego o histórico do paciente, as culturas, os laboratoriais, os dias de tratamento, coloco as minhas considerações, né? Se tiver alguma, e eu vou fazendo essa planilha. 3 vezes na semana a nossa infecto vai lá pessoalmente. Ela vai nas UTIs, discute os casos pessoalmente, e quando ela termina as UTIs, ela vai analisar o que eu fiz. Então, eu subo, converso com ela, a gente discute caso a caso, e ela vai entrando em contato com os médicos. E a gente também faz o time-out, né? Então, a cada 48 horas, como ela sempre está ali, a gente pergunta, ainda necessita do antibiótico? Por que está com esse antibiótico? Ele tem culturas? Então, a gente faz toda a análise e o time-out para que a gente... E o nosso protocolo preconiza 5 dias de tratamento, né? Aí vai depender de cada paciente, se a gente aumenta para 7 ou para 10. Mas... Tá. Mas assim, a tua demanda de avaliação, assim, tirando as UTIs, você consegue avaliar todos os antibióticos? Você prioriza alguns? Porque imagino que lá deve usar muito antibiótico, né? Pela complexidade que é. Conta um pouco aí. Eu tô perguntando isso porque, embora seja um farmacêutico exclusivo verticalizado, eu penso que ainda é insuficiente para olhar tudo, né? Uhum. Assim, a gente analisa de 30 a 50 pacientes, já analisamos às vezes 60. O que acontece? Antimicrobianos de uso restrito, meropenem, piperacilina, linezolida, anfotericina, anídula fungina, elas são de uso restrito. Então, a partir do momento que ele é prescrito, cai na GPT, que é a gestão de plano terapêutico, e a gente já entra em contato com a infecto, só sai se a infecto autorizar, se ela estiver ciente. Só vai ser liberado de madrugada porque ela está dormindo, né? Esses a gente analisa mais de perto, mas eu analiso todos os pacientes com todos os antibióticos, todos os dias. Então não tem eu vou analisar primeiramente a Vanco, ou primeiramente outro, não. A gente analisa todos, né? Mas na questão de cinemias, que é uma coisa que a gente também gerencia lá no hospital, a gente tem cinemia de aminoglicosídeos e vancomycinemias, né? Então, a gente também tem uma planilha onde a gente checa quais têm os critérios para ser utilizado e a gente faz o controle e o contato entre o laboratório, porque o nosso é terceirizado, né? É um pouco mais difícil da gente se organizar com o médico. Então, esses a gente também tem uma parte que a gente para e fala, não, esse aqui começou essa dose, vai ser coletado assim, e a gente entra em contato com o médico. Maria, deixa eu só abrir um outro parêntese aqui. Muito legal, né? Um hospital público, 70% SUS, e aí você só me confirma vancocinemia e a micocinemia, né? Que vocês fazem. Genta também? Também. Pronto. Aminoglicosídeos. Pacientes do SUS, né? São beneficiados com esse exame ou só os pacientes do convênio? Não. O SUS, do SUS. o SAS também. E legal. Assim. Não, eu queria destacar isso porque são poucos hospitais no Brasil que fazem monitorização sérica de antibióticos. Os que fazem mais vancocinemia, e eu acho muito legal, né? Um hospital público desse tamanho proporcionar isso para os pacientes, né? Dosagem sérica de aminoglicosídeos, por exemplo. É muito legal isso. É segurança, né? Então a gente diferencial para casa também, né? Da gente fazer. Então a gente faz esse gerenciamento pelo farmacêutico clínico. Eu também agora assumi o fluxo do Ganciclovir, porque a gente tem 2 apresentações, o frasco e a bolsa. O frasco precisa ser manipulado em capela, porque ele é considerado teratogênico, quimioterapia. Todo o controle dos pacientes passa pela Infecto, passa por mim, e eu que organizo, né? Que eles apelidaram de Baby Gun, né? Que eu que curo, todo mundo me ajuda no fluxo, né? Porque ele tem que ficar na geladeira também. Então, farmácia, enfermagem e médico tem que estar muito alinhado para que a gente consiga que chegue no paciente, né? E os indicadores, que a gente a gente precisa procurar o trabalho que a gente faz, né? Senão, o que não é descrito não é visto, né? Então, contasse, por exemplo, esse medicamento ele vai ser bloqueado,
Ah, esse medicamento, ele vai permanecer? Porque lá na farmácia, a Infecto nos dá a autoridade de bloquear um antibiótico. Então, se deu 24 horas de profilaxia, acabou. Não vai sair da farmácia. A gente tem... Mas esse bloqueio é pelo sistema ou vocês suspendem, vocês enquanto farmacêutico, no sistema? A gente prende a prescrição. A gente pode fazer isso para que não gere lote para a farmácia montar. Então, a gente pode fazer isso. Isso tanto para o profilático quanto terapêutico? Exatamente. O terapêutico é um pouco mais difícil porque, como a gente já autoriza, a gente não autoriza todos os dias, é o HTML. Então, é só prescrição nova. Mas se a gente sabe que terminou do D5, o médico já foi embora, eu consigo bloquear, evoluo em sistema, tudo certinho, e a gente não envia. A gente tem... Legal. Ari, pulando agora um pouco para a parte de gerenciamento do antimicrobiano na instituição, os hospitais que geralmente não têm farmacêuticos apoiando o médico da CCH, usam muito a estratégia das auditorias prospectivas, né, com feedback, às vezes por meio de fichas, ou seja, o médico, além dele prescrever no sistema, ele tem que preencher uma outra ficha. Quando ainda tem sistema eletrônico, faz isso no sistema eletrônico, mas é uma ação a mais que o médico tem que fazer, justificando. Quando não, ainda tem que fazer em ficha manual. E eu tenho certeza que os médicos não gostam muito disso, né? Porque é um trabalho a mais. E aí tem todo um fluxo que vai para a farmácia, depois volta para a SCH, enfim, né? Às vezes eu chamo isso de trabalho contraproducente, porque é um tempo gasto de muita gente e que às vezes não é eficiente, tá? Então, assim, lá na Santa Casa, como tem você, né, como farmacêutico do Stortip, e hospitais que eu conheço que tem farmacêutico do Stortip, essa parte, né, essa auditoria prospectiva, ela é feita dentro de uma lógica que a gente chama de Handshake Antimicrobial Stewardship, né, que é aquela estratégia de parceria que o farmacêutico analisa junto com o infectologista. Eles observam se tem alguma oportunidade, né, de melhoria da prescrição e vai lá e discute com o médico, né? Ou seja, a coisa não é assim bloqueada por meio, né, de um informe pelo sistema. É muito conversado face to face, que eles chamam, né? Lá na Santa Casa, como é que vocês organizam esse gerenciamento, né? Tem essa ficha, ele tem que botar um motivo, ele é todo designado para o farmacêutico fazer essa primeira análise, daí ele passa para o infecto. Como é que vocês se organizam nessa gestão, né, da prescrição do antimicrobiano? Independente se é de amplo espectro ou alto custo. Então, nós tínhamos a possibilidade de ter um módulo de CCH dentro do TASI, mas não poderá ser uma realidade, porque isso dependeria de ter um farmacêutico ou até mesmo um infecto que ficasse realmente 24 horas. Porque existe a possibilidade ali no cadastro de você colocar. Controla com dias fixos, por exemplo, só vai ser liberado no sistema se o infecto dizer que é 3 dias, são 3 dias, vai bloquear depois. Para nós, isso não é uma realidade ainda. Então, a gente utiliza salários ainda, mas não de todos os medicamentos, só os de alto custo, ou de uso. Mas é só para controle da farmácia. Porque se está liberado pela Infecto, está liberado. Não vai ser uma ficha que vai bloquear. Mas a ficha é necessária para o controle. E também para ter esse realmente feedback. O médico entender o porquê que ele está prescrevendo. Mas eles não gostam, não. Eles sabem que tem que fazer, né? Mas também foi uma ordem da direção, né? Que isso fosse acontecido. A gente também tem um grupo de alto custo a partir de R$ 400. A gente manda no grupo para ver se é autorizado ou não. Antimicrobianos, no geral, quando é autorizado pela doutora Viviane, é padronizado, os diretores, eles sempre autorizam. Então, legal. Ainda, infelizmente, é papel manual, mas a gente quer evoluir para o sistema, inclusive o protocolo de sepsis, que ele seja preenchido. Eu sou super adepta
dessa restrição ser condicionada à análise do infecto para alguns antibióticos e antifúngicos, né? Eu acho que não dá para ser tudo liberado, porque perde um pouco a mão, até porque a gente não consegue avaliar todos. Então, né, eu acho que tem que ter alguns antibióticos realmente que tem que passar pelo crivo da discussão com o infecto, porque, né, embora seja um pouco mais trabalhoso para o médico, se ele realmente precisar, ele vai fazer, independente se ele vai, né, gostar ou não gostar, ou perder ou ganhar tempo ali, ele vai ter que fazer. Agora, quando a coisa está meio duvidosa, não, deixa. Então, quer dizer que não precisava, né? Isso, já Eu acontece. penso mais ou menos isso. Acontece. Bom, e nessa análise, Ari, pô, você vê bastante antibiótico por dia, né? Anotei aqui 30, 50, às vezes 60. O que mais de inconsistências que você captura ali na tua visão de farmacêutica? Olha, muita ajuste para função renal. E pacientes que vêm do atendimento. Médicos que trabalham geralmente em pronto atendimento são aqueles recém-formados. Então, eles deixam prescrição, às vezes, por um dia. E depois tem que passar pela análise de outro. E muitas vezes a primeira porta, o primeiro antimicrobiano que é prescrito, por às vezes o histórico do paciente, ele vem inconforme com o protocolo. Não só com o protocolo, porque pode injetar um protocolo, né? Cada paciente é de uma forma. Então, geralmente, não sei o que acontece, mas na análise ali de função renal, o paciente vem sempre, não está chocado, não está em sepse, o paciente está ok, e eles já fazem dose de ataque. Ou então, eles fazem uma dose cheia quando não tem necessidade, o paciente já poderia entrar com uma dose ajustada. Esse é o principal intervenção farmacêutica que a gente faz, na primeira análise, né? Depois que já vem todo o histórico do paciente, se estiver bem fora assim do protocolo, mesmo que a doutora não esteja lá, as farmacêuticas falam, Ari, acabou de ter uma prescrição aqui de cefepime com vanco, o paciente tá assim, assim, assado. A gente mantém, eu falo, segura um pouco até eu conversar com a doutora. Aí a gente manda para a doutora, ela fala, vou entrar em contato. Então, às vezes, a gente consegue segurar o antibiótico antes de chegar e eles trocarem a tempo. Essa é uma das coisas que a gente consegue fazer ali também com o GPT, porque cai para a gente analisar antes, né? Então, em conformidade com o protocolo, assim, também às vezes por desconhecimento do histórico do paciente e ajuste para a função renal, principalmente. Ari, eu já capturei na tua fala você mencionando várias vezes, né, o papel da infectologista, né, que eu sei que é uma médica, né, lá. E deu para perceber que vocês trabalham assim bastante conectados, né, até porque, enfim, no mesmo setor. Queria que você contasse, e eu acho que isso é uma grande dúvida assim para todo mundo. Para quem? Para o farmacêutico do Stortip, obviamente essa relação já é mais, entre aspas, íntima, né? Como você falou, né? Carne e unha do farmacêutico com infecto. Como isso não é uma realidade no Brasil, né? Os farmacêuticos não estão dentro da CCH, são clínicos e têm que conversar com o infecto. E, enfim, a gente ouve de tudo, né? Alguns mais acessíveis, outros menos, enfim. Mas dentro da tua experiência, o que você pode nos dizer em relação a qual era a expectativa da Infecto em relação ao teu trabalho de farmacêutico clínico? Tipo, vai ter o farmacêutico clínico aqui na CCH, no Stortip. O que você acha que ela tinha como expectativa tua, né? E agora, já passado alguns meses, né? Mais de um ano, né? Foi janeiro desse ano ou do ano passado? Ano passado, já faz tempo, como que você vê essa relação em termos do que você aprendeu, né, do que você melhorou aí profissionalmente, porque obviamente você é uma especialista em antimicrobianos, né? Então você vê antibiótico todo dia, você cada dia fica melhor, né? Então eu queria que você contasse um pouco, né, em relação à visão dela, né, para com a farmácia clínica, né, do Stortip.
é uma pessoa, a doutora Viviane, né? Viviane é o nome da nossa infecto, Viviane de Macedo. Ela é uma pessoa que ela sempre deixa muito claro as coisas que ela espera, né? A gente sempre senta e deixa claro. E eu me recordo que o primeiro contato que eu tive com ela é fono também. Então, ela já participa ali da Multi, né? Ela já foi da Multi. E ela ainda é, né, da Multi. Legal. Então, ela chegou para mim, abriu um antibiograma e tinha uma E. coli. Aí ela falou, quais são os possíveis tratamentos para isso? Já na primeira, que ela já queria saber Na até onde primeira ela podia ir. discussão. Eu falei que pode ser assim, assim. Ela, mas você tem certeza que esse daqui é o melhor? Então, a gente já teve uma discussão para ela saber até onde eu sabia. Porque a expectativa dela é alguém que entenda as classes, entenda o espectro e tenha uma visão global assim do paciente, para que quando aparecer o antibiótico, a gente ache já diferente o suficiente para saber, isso aqui tá estranho. Ou então, a Uhum. pessoa também, ela sempre bate na tecla, a gente tem que ser muito proativo, porque a gente tem muito trabalho e pouca mão de obra. Então, a gente tem que ser proativo. Então, ela esperava de mim conhecimento em antimicrobianos e que eu não fique parada esperando o resultado aparecer. É para eu ir atrás do resultado. Isso ela sempre deixou muito claro. Então, para ela, para chegar aqui, até aqui, o caminho é simples. Então, ela é prática, a gente é muito parecida. Então, a gente se deu super bem, né? Então, E... assim, Ari, analisando aqui a tua fala, Uhum. né? Você foi, né, direcionada para uma vaga de especialista. Uhum. Então, eu entendo que para você ter assumido essa vaga e até para ter passado nesse primeiro teste aí com a Effecto, Uhum. obviamente você já deveria ter um conhecimento, não vou dizer nem mínimo, né, mas já mediano em relação a antibióticos, Uhum. né? Então, e aí eu queria já dar um salto aqui, né, para você contar um pouco o que você, quando você chegou na Santa Casa, né? Eu sei, eu lembro porque, né, a gente também, né? Eu te acompanho já de algum tempo. Você já chegou com um certo conhecimento, uma experiência da residência. E por que eu estou, né, fazendo esses pontos aqui? Porque as pessoas que vêm procurar os nossos cursos, né, Ari, é justamente para poder ter mais conhecimento, se aprofundar na área de antimicrobianos. E eu acho que num futuro breve, o farmacêutico ID, né, especialista em doenças infecciosas ou em stewardship, vai ser assim uma tendência de mercado. Acho que os hospitais vão buscar muito esse profissional. E essas vagas vão ser ocupadas por profissionais que já têm, não vou dizer experiência porque são poucos que atuam nisso, mas que já têm um conhecimento mínimo que seja, né? Então, o que você, na tua trajetória, fez com que você já chegasse com esse conhecimento lá na Santa Casa de Stewardship? Olha, uma coisa. E aí eu queria que você contasse se o fato de você, né, estar como professora do curso, né, toda essa parte didática também te ajudou nesse sentido, de construir, né, esse arcabouço, né, teórico aí Uhum. de conhecimento. Mas com certeza, a melhor forma da gente aprender é ensinar, né? Então, eu aprendi Boa. a ter isso lá na residência. Falavam na faculdade, você tem jeito para explicar? Eu falei, eu não tenho paciência para explicar, né? E eu sempre batia nessa tecla de, eu não gosto de ficar repetindo. Só que chegou na residência, a gente está sempre aprendendo e ensinando outros, porque sempre tem um residente, sempre tem o preceptor nos ensinando e a gente repassando. E a gente vê o quanto a gente já sabe de uma semana para outra. A residência é uma coisa incrível, assim, o nível de conhecimento que você adquire em pouco tempo. Realmente são 2 anos que equivalem a 5, 10, né? Isso é uma verdade. Então, quando a gente ensina, quando a gente vai preparar uma aula, é onde a gente mais aprende, porque a gente começa um Concordo. link com o outro. Você fala, nossa, mas se eu explicar isso, eu vou precisar explicar isso. E eu preciso que eles entendam o básico para eu conseguir avançar. Mas para eu conseguir avançar, eu preciso que eles entendam o básico, senão de nada adianta a aula, né? Então, a aula ela tem que iniciar
e terminar de tal forma que a pessoa nunca mais esqueça. Então, a forma que eu estudo, e eu gosto de repassar isso, é dessa forma, que a pessoa não esqueça, ela realmente aprenda. E o que me ajudou muito realmente foi dar aula no curso. Eu achei que, não, vamos falar de penicilina, a gente fala isso em 1 hora, em 2 horas não é o suficiente. Porque a gente Sim, começa a entrar em muitas coisas que a gente não faz o link, né? Porque a gente pode ter sim. todas as informações, mas pegar a informação e levar para o beira-leito, é isso que faz o diferencial no farmacêutico, né? Então, me ajudou muito as aulas do curso, dar as aulas no curso, né? Mas também aprender, porque enquanto a gente faz o nível 1, a gente está assistindo o nível 2, né? E a gente consegue ficar algumas coisas, assim. Então, me ajudou muito, sabe? E alinhar tudo. Legal. É, e a gente tem um desafio, né, Ari? E eu sempre coloquei esse desafio para todas nós que damos aulas no curso, que é como que a gente gostaria de aprender, né? Então você falou duas coisas aí bem interessantes, que é os links. Eu acho que o segredo é você fazer as conexões das informações, né? Criar esse raciocínio, que nada mais é do que links, né? Que você vai fechando, vai criando para você, né, chegar numa conclusão de qual antibiótico seria, sei lá, mais adequado. E a segunda, e eu sempre falava isso para vocês, né, é saber o porquê daquela informação, o porquê daquele antibiótico para aquele paciente. Uhum. E eu acho que aí, e aí eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque você também tem muito contato com médicos e médicos recém-formados, porque lá é uma instituição de ensino. E eu vejo muito essa diferença, assim, né? O, o, os nossos colegas médicos, eles são muito treinados para fazer o diagnóstico terapêutico. Então, tem essa infecção e tem esse medicamento que trata isso. Só que tem muitos detalhes, né, por trás de por que é esse medicamento e não aquele outro, né, que acaba assim não dando tempo deles estudarem. E aí eu acho que é onde a gente entra em cena, sabe? Uhum. Porque a gente começa a estudar os porquês que você tem que usar, por exemplo, um pipetase e um não cefepime ou vice-versa, né? Então, e aí você, né, entre vários outros. E aí um desdobramento farmacocinético, farmacodinâmico, de mecanismo e tudo mais. E eu sempre comentava isso para vocês, olha, para nós, né, essa é a regra do jogo, né, da nossa escola. Qualquer informação que for passada em relação ao antibiótico, você tem que saber por que daquela informação, né, Ari? Uhum. E eu acho que aí é onde a gente realmente se diferencia, porque quando a gente vai ensinar os nossos colegas médicos sobre algum assunto, alguma informação relacionada ao antibiótico, você vai passando esses porquês, aí vai caindo várias fichas assim para eles, né? Fala, nossa, puxa, não sabia disso, nossa, faz todo sentido, porque falta essa parte, né, dentro enfim, né, da formação deles. Pelo menos eu percebo isso no contato que eu tenho assim com os médicos. Queria que você falasse um pouco da tua experiência aí com os médicos, principalmente os recém-formados, né? Uhum. Olha, começando até mesmo antes dos médicos, os farmas, quando eles vêm me perguntar, Ari, tá certo isso aqui? Aí eu olho para eles assim, eu falo, por que você acha que tá errado? Se você tá me perguntando, você acha? Aí geralmente eles me olham com um olhar assim, meio estatelado assim, e eu falo, você não sabe, amanhã a gente conversa sobre, você estuda e traz. Com os médicos não é diferente. Então a gente tem um protocolo assim diferenciado, baseado em literatura. Lá nós não utilizamos 2 gramas de ceftriaxona, nós utilizamos 1. E é uma das dúvidas assim que bate na porta deles e eu cansei de explicar para eles. Por que a gente utiliza? Só aqui na Santa Casa que utiliza 1 grama. Mas calma, a gente utiliza 2. Quando? Uhum. Porque é um paciente sarcopênico. O paciente sarcopênico, ele é como? Então a gente está sempre, quando eles vêm com esses questionamentos, porque é um pouco difícil deles terem humildade suficiente para falar, olha, eu não sei, porém, eu gostaria de saber mais. Por que é assim? Quem eu vejo que pergunta muito são
os médicos das UTIs, porque eles querem prescrever, né? Os 2 gramas, paciente chocado, mas aí tudo bem. 2 gramas, tá? Para cobrir MSSA, 2 gramas, ok. Paciente chocado, ok. Paciente com hipoalbuminemia, ok. Mas o importante é você saber discernir quando utilizar. E aí entra na farmacocinética, na farmacodinâmica. Eu fiz uma aula para os residentes médicos das cinemias. Quando solicitar, por que solicitar, por que que a gente faz, por que que a gente não espera a 4ª dose de aminoglicosídeo? Isso é explicado por farmacodinâmica. Então, eu ensinei isso para eles antes da gente começar a gerenciar, para eles entenderem também o nosso papel ali. Que não é ter prescrições, não é encontrar erros de prescrições, é otimizar a prescrição, né? Então, a gente está ali como papel educativo. Quem mais faz protocolos dentro de um hospital? É o farmacêutico. Quem é que... a gente não detecta erro, a gente vê melhorias na prescrição, né? Então, a gente também atua nesse lado, que a gente precisa que eles entendam qual que é o nosso papel dentro da multi, dentro de um hospital. Não é simplesmente encontrar erro, né? Então, de início, eles não procuram muito, mas quando eles começam a ver que você está indo, fazendo sempre as mesmas orientações, eles começam a perguntar, mas por quê? Porque os médicos também, eu acho que eles têm tanta coisa na cabeça que eles só aceitam. Tem que mudar? Eu vou mudar, tudo bem. Eu acho que em qualquer lugar, né? Só que aí eu me preparei muito para fazer uma intervenção, porque eu sabia que o médico era resistente. Então, para fazer uma intervenção, principalmente com intensivista, a gente tem que saber tudo e um pouco mais. Eu fiz uma intervenção com um paciente que estava com sono, estava com uma pseudomonas, tinha feito amicacina, estava fazendo terapia dupla entre cefepime e cipro, só que estava com dieta interal. E a gente sabe que tem interação com dieta e cipro. E aí eu fui sugerir de fazer 750, porque ele equivale a 400 miligramas, porque a gente aumenta a biodisponibilidade. Se o paciente está com sonda nasointeral, está fazendo cipro, ao invés de a gente parar a dieta, a gente aumenta a dose, 50%, para dar uma biodisponibilidade ali de mais ou menos 50%. Então eu já tinha tudo aquilo, só que eu cheguei lá, o médico falou assim, tá bom, tudo bem, eu troco. Aí eu, mas você não vai perguntar o porquê, agora você vai perguntar o porquê. Por quê? Agora eu vou te explicar, entendeu? Então a gente tem que ir munido e a gente tem que saber do que a gente está falando. A gente não pode chegar e falar, oi, tudo bem? Eu tava vendo. Não, oi, olha, detectei isso, eu acho que a gente pode melhorar isso e isso. E com firmeza, que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E a partir do momento que eles veem que você sabe, que você está disposta a explicar, é aí que eles começam a te procurar. Eu lembrei de um caso aqui, Ari, um pouco recente até, a gente recebeu um residente de intercâmbio médico em São Paulo. E ele acaba que fica ali com a gente, né, também bastante tempo, acompanhando o trabalho do farmacêutico. E ele, né, foi interessante porque ele contou que lá, né, em São Paulo, na escola dele, infecção urinária, o chefe dele, o preceptor, né, quando ia usar ampicilina, imunoterapia, pedia para fazer dose mais alta, né, de 300. E ele só, né, tá, beleza, 300, ele tá pedindo para fazer, vamos fazer, mas ele nunca parou para pensar por que fazer dose mais alta de 300 na imunoterapia. E aí, né, nessa questão, né, como que é o poder da educação e da informação, né? E aí a gente estudando, explicando, trocando ideias. Isso para enterococo, né? Esqueci de contar. Então, quando era para enterococo, doses mais altas. Quando não era, podia fazer dose de 200. E ele só prescrevia, mas tinha aquela curiosidade, mas também nunca perguntou. E no final das contas, nas nossas discussões, né? Enterococo, ampicilina, monoterapia, bacteriostático, você tem que potencializar. Uma das formas é você fazer uma dose mais alta. Então, por isso que eu digo, é a ficha caindo, né? Aí ele falou, nossa, então é por isso que faz dose mais alta? Então, é aquela coisa que faz todo sentido, né? As pessoas, quando aprendem os porquês, conseguem, enfim, né, otimizar mais a prescrição. Então, eu acho que a gente, enquanto farmacêutico, a gente tem esse potencial, né, entre aspas, esse poder de estudar bastante
o antimicrobiano para poder também compartilhar essa informação com os nossos colegas prescritores. Né? Então, acho que o poder da educação, né, eu acho que vai ser a saída para a gente tentar mudar esse padrão de prescrição, às vezes não adequados que a gente se depara aí pela frente. Ari, nosso tempo está voando. Eu tinha aqui algumas perguntas na manga ainda, mas eu queria que a gente conversasse um pouco aqui numa pergunta que a colega fez, a Núbia. Ela está dando os parabéns aqui pela live. Obrigada, Núbia. E ela queria saber sobre indicadores. Tá? O que a gente utiliza? Vou deixar você falar primeiro, depois eu complemento, tá bom? Tá. Olha, a gente trabalha com a conformidade de protocolo clínico, conformidade de protocolo cirúrgico. A gente também vê o DDD. A gente mensura os bloqueios e a quantidade que a gente consegue analisar, né? Que a Infecto analisa, na verdade. E aí, a farmacoeconomia de antimicrobianos, o que a gente faz, qual que é o impacto disso. A gente não faz DOT nem LOT, a gente já tentou, mas estava esperando o TASI para conseguir ajudar a gente a melhorar e explicar, né, a utilização dos antimicrobianos. Mas é basicamente isso que a gente consegue mensurar, né, no momento. Não, legal. E dá trabalho, né, Ari, mensurar indicadores. Muito. Olha só, eu sou suspeita para falar nessa área porque, né, eu como gestora e coordenadora de programa de stewardship, né, eu sobrevivo de indicadores, né? Então, aquela cobrança que a gente faz para a equipe, mas é uma cobrança extremamente necessária e depois muito benéfica para todo mundo, porque é onde você de fato vai mostrar o teu trabalho, né? Então, Núbia, tem muitos indicadores de stewardship, mas muitos mesmo, tá? Hoje a gente consegue mensurar, e aí vai depender, obviamente, né, do que cada setor deseja. Né? Então, hoje a gente consegue chegar no nível de mensuração, né, de quantos antimicrobianos o farmacêutico consegue avaliar por hora, por exemplo. Né? Por hora, por dia, por mês. As taxas, né, de adequações, mensurar o perfil de uso, ser mais empírico, ser mais guiado, ser empírico, ser guiado, qual que é o foco mais relacionado com empírico, com guiado, enfim, né, indicadores de processo, de consumo, tem muita coisa. Agora, o que é mais importante nos indicadores, na minha opinião, é que cada indicador você dê um sentido para ele. Então, por exemplo, quando você combina lá com a equipe, tá? Você vai mostrar aqui, vou dar um exemplo aqui nosso lá. Você vai mostrar aqui um indicador de antibiótico, se ele está sendo mais usado de forma empírica ou guiada. E a maioria dos hospitais, obviamente, é mais empírico, né? Porque, enfim, a taxa de isolamento ela é relativamente baixa. Tudo bem, então se é mais empírico, qual que é o foco onde ele é mais usado empiricamente? É pulmonar, beleza. Então eu cheguei nessa informação, antibiótico mais usado de forma empírica, foco pulmonar. Então, qual é a mensagem por trás disso? Por que esse indicador é importante? Então peraí, a mensagem que ele vai trazer é o quanto que a instituição está preparada em termos de protocolo. E aí a gente linka com uma coisa que você falou, Ayari, a importância de ter os protocolos, tá? Para, por exemplo, de uso empírico foco pulmonar. Porque senão cada médico vai usar um antibiótico quando chegar lá na emergência, né? Então, indicador é isso, né? Você tem que, por trás dele, enxergar qual que é o objetivo, qual que é a mensagem que ele está te dizendo. E você olhar para a tua realidade e ver se você atende ou não, né, aquele objetivo que ele está te mostrando. Né? Então, enfim, é uma gama muito grande, né? Mas é muito importante, pelo menos, ter um indicador de consumo.
A Ari falou que usa o DDD, né? A gente usa o DOT e tá tudo certo, né? É importante você ver como é que você está se mensurando ao longo desse tempo, né? Ari, caminhando aqui para o nosso finalmente, queria que você compartilhasse aí com o pessoal, para quem deseja, né, se tornar um farmacêutico de stewardship, o que você tem de dica aí para poder ajudar nessa trajetória? Olha, a minha dica é estuda bastante, primeiramente. Eu falo isso para todo mundo, faça uma residência. Infelizmente, não tem residência de stewardship, senão eu faria. É muito difícil também da gente boa comprar. ideia. Ai, eu sou doida uma, né? Mas assim, a gente não tem muitos cursos onde a gente consiga ver uma grande aplicabilidade. A gente tem de antibióticos. Você usa isso para isso com essa dose. Tudo bem, mas e te preparar para o diferencial, né? Então você tem que ir atrás de cursos e melhorias contínuas, educação continuada mesmo, a partir de cursos que te tragam isso, te tragam esse diferencial. Porque olhar dose, você pode pegar o UpToDate, você pode pegar a Micromedex, você não precisa estudar muito para isso. Agora, você entender que essa dose para esse paciente não se aplica, esse é o seu diferencial. Então, você tem que ir atrás de estudar e ter o seu diferencial, né? Então, uma dica, já deixando a dica, né, para fazer o curso da Esperanto. Tem o viés, mas no nível 2 eu não tenho viés e ele realmente um salto ali se você quer ter o seu diferencial, né? Mas assim, estude. E quando você acha que você sabe, é quando você realmente não sabe nada, e aí você tem que estudar mais. Mas também não é só estudo, a gente tem que ir lá, psicóloga, sabe? A gente conseguir trabalhar o que a gente não tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Você já sabe que é mais difícil de aceitarem as suas intervenções para você ser tímida. Então, talvez você melhorar esse seu lado, as soft skills são muito importantes. Além de saber do que se trata, você tem que saber mandar essa mensagem e que ela seja aceita de uma forma que não violenta, né? Porque é difícil a gente chegar para o médico e falar, olha, a sua prescrição está errada. Apontar dedo é muito fácil. Mas você dizer de uma forma gentil e que isso pode melhorar e que a próxima vez ele não vai prescrever dessa forma, esse é o seu diferencial. Então, além de dar, você precisa saber se comunicar, né? Então, aprenda a se comunicar. 2, estude sempre. Não tem como parar, né? A área da saúde é isso, né, Mari? Legal, Ari. Não, você tocou no assunto aqui da comunicação. A gente tem essa preocupação, né, no curso. Tanto é que uma das aulas, a gente fala bastante, né, dessa questão do empoderamento profissional, fala bastante de comunicação. E assim, né, sobre o curso, só passando aqui uma mensagem final, tem muitos cursos de antimicrobianos, a gente já fez muitos cursos, né? Eu, pessoalmente, já estou há algum tempo na área, já fiz muitos cursos, todos me ajudaram e me ajudam muito. Porém, o que eu sentia falta, né, assim, no mercado, era de um curso de farmacêutico para farmacêutico, tá? Porque eu acho que a gente consegue, quando a gente, né, já tem aí uma certa experiência, a gente consegue perceber o que a gente precisa saber, né, em relação à perspectiva farmacêutica e que certamente vai ser um farmacêutico que vai conseguir, né, dar vazão a essa lacuna, né, que a gente tem do antibiótico. Então, acho que o nosso curso, ele encaixou, ele veio muito com esse objetivo, porque a gente está dando aula para colegas farmacêuticos, somos farmacêuticos e sabemos exatamente o que nossos colegas precisam saber para poder atuar nessa área do stewardship, né? Então, acho que a gente conseguiu perceber isso, né? E montou o curso, enfim, está sendo um sucesso, o pessoal tem gostado bastante. Vamos começar, né? Já estamos na 8ª turma, né, Ari? Olha só, né? 3 anos de curso, a gente vai fechar agora. Então, essa 8ª turma vai começar dia
15 de agosto agora. Já está na sua agenda, né, Ariadne? Tá. Dois estão lá. 15 de agosto e o nível 2, dia 17 de agosto, né? Então, para quem tem mais experiência clínica, já tem uma boa noção de antibióticos, pode começar direto no nível 2. Para quem não tem, começa no nível 1. Para quem quer ser aí, né, guerreiro, pode fazer os dois juntos. Dá para fazer, mas né, tem que ter aí uma dedicação. Mas eu acho que a gente tem conseguido ajudar bastante aí os nossos colegas farmacêuticos nesse sentido. A gente tem convidado professores com bastante experiência aí na área clínica. Inclusive o nosso colega ali da farmacoeconomia já mandou mensagem, né? Temos novidade nessa turma, vamos começar a falar de farmacoeconomia, que eu acho que é super importante, tá? Então, Ari, muito bom o nosso bate-papo, obrigada, viu? Estava com saudade já. Já fazia alguns meses que a gente não se via, muito bom te ver, conversar com você, acompanhar aí a tua trajetória. Fico muito feliz de saber aonde você está e saber que você está feliz e realizada fazendo o que você está fazendo e que de algum modo, né, a gente pôde assim participar dessa tua trajetória, né? Que cada vez que eu ouço você falar, eu percebo o quanto você realmente está empoderada, está experiente nessa área, está uma expert, né? Muito Obrigada. bom. Obrigada. E é muito bom tê-la, né, no nosso corpo de professores. Suas aulas são muito elogiadas. Realmente você consegue passar para os alunos aquilo que vai fazer diferença lá na hora deles justificarem. E isso que você falou é muito legal. Se o médico não perguntar o porquê, não, mas você precisa saber porquê. Eu escutei, agora você vai saber. Isso mesmo, muito legal. Deixa eu só responder rapidinho aqui antes da gente finalizar a pergunta da Cíntia, nossa colega, eu acho que é lá de Fortaleza, se for a Cíntia que eu estou pensando. Ela perguntou sobre indicadores de desfecho. Esse é um grande desafio, tá? Dentro de qualquer cenário clínico, farmacêutico. A gente faz, mas só para aquelas infecções que a gente trabalha com linha de cuidado, tá? Porque daí são dados um pouco mais, digamos, refinados, né? Que você tem que anotar, é possível, mas nem sempre na prática clínica você consegue fazer esse acompanhamento, digamos, contemporâneo, né? A não ser que você esteja acompanhando algumas infecções por meio, por exemplo, de protocolos ou linhas de cuidado, né? Então, dá para fazer, mas é de um grupo pequeno ali, né, de pacientes ou de infecção, tá bom? Tem vários fãs seus aí, viu, Ariadne? O povo Na lá audiência, viu? tem que apoiar. Certo. Falei antes de ir embora, vamos na live. Legal. Então tá bom, Ari. Super obrigada. A gente se vê nas aulas, viu? Pode deixar. Obrigada, Mari. Valeu, Tchau. gente. Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau. Tchau.